Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Evangelho. Hoje domingo, 25º domingo do tempo comum, dia 18/9/2022. Querida Igreja de Cristo, a palavra de hoje nos é direcionada através do evangelista São Lucas, do capítulo 16, versículo do 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei? Visto que meu patrão me tira o emprego. Lavrar a terra, não posso. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do meu emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no tratado com os seus semelhantes. Eu vos digo: fazei-vos amigos com as riquezas injustas, para que, no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos seus tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos confiará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Lucas, aqui falando de um administrador que lhe era confiada a administração de um senhor muito poderoso, Um senhor que tinha muitos recursos, só que se soube, não sei como, ao conhecimento daquele patrão, daquele senhor, daquele servo, que ele não era justo com os seus bens, ou seja, que ele roubava. E aí o seu patrão o chama e diz: olha, eu ouço algo de ti e já averiguei que é verdade, então tu não vais mais poder cuidar das minhas coisas. Presta conta da tua administração.
E aí, meus irmãos, quando o cara está no erro, dificilmente ele quer sair. Quando já chega um certo ponto, ou seja, já se acostumou naquilo, dificilmente quer sair. Aquele homem, se é de refletir, realmente eu errei, meu patrão. E aí reconhecer seu erro, bater no seu peito, assumir sua culpa, talvez aquele patrão lhe desse uma nova oportunidade. Mas ele vai usar de astúcia. Ele vai usar da malícia. Ele vai usar da sabedoria mundana. E ele vai e pensa, meu patrão agora me tira o emprego. E ele já vai pensar nele. Essas pessoas só pensam em si. Ele não pensa no prejuízo que causou ao seu patrão. Ele não pensa nas pessoas devedores do seu patrão que ele prejudicou. Ele não está pensando nessas pessoas. Quando lhe vem agora a cobrança do seu patrão, ele vai pensar em quem? Em si. Tais pessoas, tais sujeitos, só pensam em si. A sua imagem, a sua reputação, o seu estômago. E aí ele pensa, meu patrão vai me tirar um emprego. Lavrar o campo, não tenho coragem, porque também são preguiçosas essas pessoas. Não fazem nada a não ser fazer estrago na vida dos outros. A não ser dar prejuízo. Aí vai e pensa, mendigar tenho vergonha, porque essas pessoas são altamente orgulhosas. Jamais quer se colocar como aquele que está precisando do outro. Passa fome, mas não tem coragem de chegar no irmão e dizer eu estou precisando. São altamente orgulhosas. O que vou fazer? E aí vem a astúcia maligna. Já sei. Vou nos devedores do meu patrão e aí vou dar uma de bonzinho, né? Vou dar uma de bonzinho. Vou chegar lá e vou dizer, olha, quanto deves ao meu patrão? 100 medidas de azeite. Rapaz, senta aí, escreve 50. E assim ele fez, 50% de uma conta, 20% de outra, e assim deixou aquelas pessoas devedoras do seu patrão satisfeitíssimas. As pessoas ficaram felizes. Que homem bom. E aí quando estourou a notícia, aquele servo que administrava valores altos daquele riquíssimo senhor foi despedido. E aí o que aconteceu? As pessoas devedoras daquele senhor, que esse servo havia sido bonzinho, diminuído a conta, ficaram agora se sentindo culpadas. O bichinho, foi porque nos ajudou. E aí depois chega o bichinho lá com a carinha mais triste, os olhinhos batendo, dizendo, eu fui despedido do meu emprego porque eu quis ajudar vocês. E aí recebe toda a regalia daquele povo ali que ele diminuiu a conta, né? E assim naquela localidade ele ficou como o bichinho. O bichinho foi tão bom, né? É o Robin Hood da vida. Roubou do rico para dar aos pobres. O bichinho é tão bom. E aí a pergunta que se faz ouvir nesse dia de hoje: a quem você quer servir? A quem você quer servir? Esse homem aqui, ele não tinha compromisso com o patrão. Ele não tinha amor. Ele não tinha, assim, como é que se diz? Gratidão para com tanta confiança do seu patrão. E essa parábola o Senhor aponta para Deus, meus irmãos. Deus é esse patrão que nos confiou. Deus é esse patrão que nos confiou seus dons, seus bens. E aí muitas vezes nós estamos exercendo o nosso trabalho também para o Senhor, administrando, né, cuidando disso ou daquilo. E muitas vezes nós estamos preocupados não com o patrão, o que o patrão vai pensar, o que o patrão vai achar. Por isso nós começamos a falcatruar, fazer as coisas erradas, ter atitudes com segundas, terceiras, quartas, quintas e sextas intenções. Não temos uma intenção reta e verdadeira. Queremos ser muitas vezes melhor do que o outro. Achamos que aquele espaço que é do Senhor e que o Senhor confiou a servos trabalhar é meu, eu que mando, eu que domino, é da minha forma, é do meu jeito. Pessoas assim não se preocupam com o que Deus vê, porque Deus vê tudo, meu irmão.
Deus vê tudo, os olhos de Deus perscrutam os nossos rins, os olhos de Deus sondam o nosso coração, e sondando o nosso coração, Ele conhece no mais profundo a alma do homem. Então, a pergunta que se faz novamente: a quem você quer servir? A quem você quer servir? Se nós estamos preocupados em servir a Deus, nós não vamos nos preocupar o que o mundo vai pensar, o que o outro vai pensar. Nós não vamos falcatruar, chegar com segundas intenções, com malícias, ou como bichinho, dando um de bom, dando uma daquele que está promovendo tudo agora, enquanto que está trabalhando maliciosamente, sutilmente, achando que ninguém vê, para o seu bel prazer, para que o seu reino cresça, o seu domínio cresça. Deus vê. E aí eu pergunto novamente: a quem você quer servir? Porque se for ao Deus verdadeiro, você nunca está servindo a Deus dessa forma. Eu nunca vou servir a Deus corretamente dessa forma. Lembremos sempre da oferta de Abel e da oferta de Caim. Duas ofertas semelhantes. Dois homens que trabalharam, que suaram para tirar a oferta. Uma é acolhida no coração de Deus, outra Deus não aceita. Por quê? Será que não nos traz uma reflexão? Quantas pessoas hoje estão trabalhando na igreja? Será que nosso trabalho está sendo acolhido por Deus? Ou está sendo rejeitado? E aí quem vai dizer não é a minha ação concreta, palpável, visível pela comunidade que bate palma, que aplaude, que coloca o ser humano no andor e carrega nas costas. O que vai dizer é os olhos de Deus. É lá no momento lá que for apresentado, Deus vai dizer: recebo ou não recebo? E aí, o que importa? Que adianta ganharmos a popularidade do mundo todo e não sermos aceitos por Deus? Tais pessoas estão servindo a si mesmas. Como diz a própria palavra, já recebeu o seu galardão, a sua recompensa. Porque buscava o quê? Reconhecimento, aplausos no mundo, ainda que com a mentira, com a falcatrua, com o engano, com a ilusão. A gente vê hoje que o nome de Deus se tornou marketing, em que pessoas usam da palavra de Deus para enriquecer. Tais pessoas servem a si mesmas e já têm a sua recompensa aqui nessa terra. Então esse homem aqui não estava preocupado com a verdade, ele queria viver mais a mentira. Ele queria agora dar um de vitimado, de injustiçado pelo seu patrão. Ah, meu patrão me acusou injustamente que eu roubei. Era assim que ele dizia. A um lado, ao outro que ele ajudou, ele dizia: olha, realmente eu tive piedade de vocês, eu tive compaixão, eu vi a situação de vocês aqui sem poder pagar o maior sacrifício, e eu fiz isso, eu tirei 50 dessa conta, eu tirei 20 da outra, por isso eu me prejudiquei. E aquele povo todo ficou agora sensível, né? Preocupado com o bichinho, e agora todo mundo agora estava ali dando assistência ao bichinho, tão bonzinho. Então, tais pessoas, meus irmãos, são maquiavélicas. São pessoas friamente calculadas. São pessoas que são usadas pelo maligno, porque não tem como não ser usado pelo maligno dessa forma. Criatura que age conscientemente com essas artimanhas e atitudes, não tem como não ser usada pelo maligno. Pelo Espírito Santo é que não é, falo com toda certeza. O Espírito Santo é verdade. O Espírito Santo não busca seu interesse próprio, mas busca a glória de Deus. Quando uma pessoa ela é usada, cheia do Espírito Santo, ela não busca seu interesse próprio, ela não busca sua glória, ela busca a glória de Deus, ela busca com que as pessoas tenham a experiência de um Deus que cura, que salva e que liberta. Ela busca que as pessoas sejam libertas e possam caminhar livres e conhecer Jesus e falar de Jesus e não ficar somente condicionado à minha pregação. Elas agora se tornam também pessoas que têm, de certa forma, uma capacidade pelo poder do Espírito que está operando poderosamente em suas vidas, elas também transbordar Jesus, e agora de ouvintes elas são anunciadoras que levam a palavra também. O Espírito Santo, ele não faz só ouvintes, ele faz lideranças.
O Espírito Santo faz de pessoas que até então tinham medo do público, pessoas que são agora destemidas, ungidas pelo Espírito para falar com todo desassombro e autoridade de Cristo. Esse é o Espírito Santo lá de Pentecostes, que fez com que aquelas portas se abrissem, que fez com que aqueles homens que estavam com medo das autoridades, ser presos, ser mortos, seja lá o que for que iria acontecer, eles abriram as portas e saíram pregando Jesus com a autoridade, com unção, que a primeira pregação de Pedro diz a palavra. Depois do Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram e se tornaram adeptas, se tornaram fiéis, seguidores do Cristo. Então esse é o Espírito Santo que liberta. E a pergunta que se faz novamente: a quem você quer servir? Ao homem? Ao imundo? Ou a Deus? Se é a Deus, nossas ações têm que ser pautadas nos olhos de Deus que tudo vê. Agirmos com verdade. Não uma verdade minha, mas uma verdade da palavra de Deus. A verdade que tem o nome é Jesus. Eu não posso estar trabalhando na igreja com segundas intenções. Eu não posso estar trabalhando ali ou acolá dentro da igreja com segundas intenções. Ou eu tenho uma intenção limpa e verdadeira, ou eu tenho amor àquilo que eu faço, ou eu tenho amor onde eu participo, ou então eu não participe. Ninguém é obrigado. Eu não sou obrigado a ir para a igreja. O padre não me obriga a ir para a igreja. O bispo não me obriga a ir para a igreja. Jesus não me obriga a ir para a igreja. Pelo contrário, ele anuncia a palavra. E ele diz que abriu o coração, eu virei e farei morada. Mas ele não obriga nada, meus irmãos. Pelo contrário, ele fala do seu amor. Ele conquista, ele entra no coração do homem e transforma, para que a gente o busque com amor, por amor. E movido por esse amor. Não pense que nas coisas de Deus vai funcionar a falcatrua ou engano. Não funciona não, porque Deus tudo vê. Deus não é esse patrão humano que não sabe, quando vem saber a coisa já está muito agravada. O cara já tem se beneficiado. Não, Deus tudo vê. Ainda quando o pensamento vem à mente, Deus já sabe. Então não adianta, é besteira minha, é besteira sua, é besteira de quem quer que seja, que queira pensar que engana a Deus. Nós não enganamos a Deus, nós nos enganamos quando pensamos que enganamos a Deus. E mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, como esse patrão chamou aqui, olha, vem agora aqui prestar conta, você foi infiel, nós também seremos chamados na presença de Deus para prestar conta desse nosso serviço. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A palavra que não se faz calar. A quem você quer servir? E aqui no versículo 13 final, o Senhor vem dizer: não se pode servir a dois senhores, vai dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a riqueza. Não podemos. Se temos recurso e adquirido de forma lícita, de forma justa, de forma honesta, trabalhando, suando, sem estar falcatruando, sem estar pisando, sem estar puxando o tapete do outro, sem estar tomando o emprego do outro, sem estar paparicando ali ou acolá para ter mais emprego, mais cargo, enquanto que pessoas têm 3, 4 cargos numa repartição pública e outros não têm nada. Se é justo, aí sim nós iremos comparecer com a serenidade do nosso rosto, tranquilos diante de Deus. Mas se vamos adquirindo as coisas com essas falcatruas, sem pensar no irmão, sem pensar no próximo, aí eu tenho 4 empregos e aquele ali está indicado para fulano, e eu vou lá na frente, faço com que fulano não receba o emprego, e aí eu tenho 4, faz mais 5. Gente, isso que eu vou adquirir é injusto, é falcatrua, é desonestidade com o próximo, é maldade. Então nós não podemos estar com a consciência tranquila e andarmos tranquilo para a igreja, seja pregando, seja louvando, bendizendo, cantando, enquanto que nossa vida, depois que sai da igreja, é assim totalmente como a desse homem aqui, injusta.
falcatruando, desonesto com o patrão, desonesto com os devedores do patrão, desonesto com todos que estão em volta dele. Não. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A Deus ou a riqueza? A Deus a gente serve, da riqueza nós nos servimos. Veja a diferença. Mas tem gente que faz do que tem Deus na sua vida, a tal ponto que esquecem a palavra, esquece aquilo que ensina, esquece aquilo que reza, esquece aquilo que canta, mas nesta hora se deixa conduzir pelo seu Deus é minha vontade, eu quero, eu posso, eu faço. E aí, quantos que estão nessa síndrome da Gabriela? Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. E eu acrescento assim, vai para o inferno assim. Porque se não mudar de vida, pode ser quem for. Pode ser até mesmo o padre, o bispo, seja quem for. Seja quem for. Se eu não mudar de vida, não tem outro caminho. Final de tudo, é inferno. Ou será que você pensa que o inferno é uma instituição pública que existe e não funciona? Claro que funciona. Claro que funciona, e a palavra diz destinada a Satanás e seus anjos e aqueles que querem servir a Satanás. Aqueles que não romperam com o pecado. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Aqueles que não quiseram a salvação que Cristo já conquistou. O inferno é destinado a Satanás e seus anjos e as pessoas que insistem em serem servidores do maligno. Então, meus irmãos, que possamos acordar desse sono, porque o mundo trata de passar uma venda nos nossos olhos, o mundo trata de soprar sua brisa suave e calma para nos levar a uma sonolência da realidade do que nós devemos ser como cristãos. Hoje o padre pregava aqui na igreja e dizia, muitas vezes eu me sinto assim. Será que você não se sente um pouco envergonhado quando a gente lê a vida dos santos? Claro que sim, padre, a gente se sente também envergonhado. Porque quando a gente olha a vida dos santos, a gente vê a verdade de uma entrega, de uma fidelidade e de um compromisso com Deus. A gente vê uma verdade de uma entrega de vida, de uma santidade, que não foi assim abracadabra num passe de mágica, mas foi numa entrega e muitas vezes até o sangue. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir a graça a Deus, porque Deus, quando dá a missão, Deus dá condição de executá-la, Deus dá condição de podermos vivenciá-la. Quando Deus nos dá a missão, quando Deus nos pede algo, Deus não pede assim, joga um fardo pesado e assim se vira, não. Quando Ele nos pede a viver essa graça da santidade, do amor ao próximo, Ele derrama a graça do Espírito Santo, Ele derrama suas bênçãos. Então, se nós não estamos conseguindo, é porque nós estamos querendo caminhar sozinho, sem a graça, sem o Espírito Santo, sem a força do alto, sem uma vida sacramental, sem uma sinceridade com Deus. Tem o confessionário, para que esse negócio de confissão basta uma vez por ano, e a gente acha que por nossas próprias forças nós vamos viver a vontade de Deus. E aí a diferença nossa e dos santos, eles entenderam que sozinhos não podiam, por isso eles eram homens de contínua vida, constante vida de oração, vida sacramental e de uma intimidade profunda com o Espírito Santo, que os dava força e que os santificou e fez eles também instrumentos de levar a santificação a tantos outros cristãos. Peçamos a graça a Deus. Peçamos a graça a Deus de que a gente seja também assim, diferente, seja uma igreja viva de Cristo. Peçamos a graça a Deus de renunciar à nossa vontade, o nosso eu, para que a vontade de Deus se faça presente na nossa vida. A pergunta que se faz e não se cala é: a quem você quer servir? A quem você quer servir? Ao Deus dinheiro, ao Deus eu ou ao Deus verdadeiro? Versículo 13 do Evangelho de hoje. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A Deus a gente serve, ao dinheiro, do dinheiro a gente se serve. Ou seja, o recurso, algum bens que a graça e a providência divina nos concedeu adquirir é para nos servir e também servir ao irmão.
aqueles que batem à nossa porta, aquelas realidades que nos são apresentadas e que nós podemos ajudar e temos condição de ajudar, porque o Senhor, de certa forma, abençoou a nossa finança. Então nós devemos nos servir agora desse recurso, dessa posse, para dar um conforto à nossa família, para ajudar aqueles que estão em volta. Essa é a finalidade do recurso, em não nos deixarmos escravizar pelo que temos, mas pelo contrário, usar do que temos para fazer amigos, para ajudar e para alegrar o coração do nosso Deus. Fica com Deus, irmão, que eu vou com Ele. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho do dia de hoje, domingo, 25º domingo do tempo comum, dia 18/9/2022. Aqui foi mais uma reflexão no canal. Fica com Ele que eu vou com Ele. Paz e bem.